Eu acho que todo mundo que já viu One Piece tentou de uma maneira ou de outra desvendar os mistérios que a gente ainda tem estendidos até os dias de hoje. E nós, é claro, não temos um ou dois, mas sim diversos mistérios. Um deles que está diretamente ligado com o título da obra, o One Piece. E pro vídeo de hoje tem uma teoria do Reddit que tenta desvendar alguma coisinha ali pra dar uma açucarada nessas teorias dos fãs. E é nisso que nós vamos focar o vídeo de hoje. 一献の酒のおとぎになればよし。 Pessoal, mais pro final do vídeo eu falo um pouco da situação do canal, de eu não estar postando vídeo nem nada, só pra não encher o saco nessa parte aqui mesmo, então fica pro final. E eu sei que tu deve estar aí jogado em cima da tua cadeira, com as patas pra cima da mesa, ou se não deitado todo torto na tua cama vendo esse vídeo, que é basicamente o mesmo jeito que eu fico quando não tô procurando conteúdo pros vídeos. E também não só o YouTube nem a Wiki de One Piece, mas também tem esse lindo site chamado Reddit, com diversas comunidades de One Piece. A maior delas conta com mais de 900 mil pessoas, o que é bastante coisa. E de conteúdo lá tu vai achar diversas coisas, desde o pessoal criando teorias e discutindo coisas até algumas imagens duvidosas, pra dizer o mínimo. E tem este usuário chamado de Ohara Librarian Arthur, que postou a sua auto-intitulada Mega Teoria, e inclusive ele tem até um canal no YouTube também, é só procurar por esse nome. Essa teoria parte de vários princípios para supor uma imagem do que é o One Piece, e a gente vai acompanhar ela agora. Partindo, é claro, do início, essa teoria ela se baseia na sua explicação em coisas que temos até então na obra, estas sendo 7 diferentes ramificações. Talvez falando delas de forma separada a gente não ligue muito às coisas, mas acompanhe comigo que até o final atualmente vai estar toda entrelaçada. Então, a primeira dessas ramificações é Joy Boy. Joy Boy foi o homem que deixou para nós o tesouro chamado One Piece. Ele foi um homem de renome que viveu durante algum momento do século perdido e foi ele também que conheceu a antiga Poseidon, a antiga princesa sereia, assim como Luffy conheceu Shirahoshi. Para essa teoria, o seu criador se agarra na ideia de que para entender o que é o One Piece nós precisamos entender o lado, entender as motivações do seu antigo dono. E ao que tudo indica, Joy Boy provavelmente era alguém muito parecido com Luffy e com Roger. Uma pessoa que saiu sozinha ao mar e foi conquistando aliados com o passar do tempo, construindo uma tripulação e ganhando amizades conforme o seu caminho ia aumentando. A teoria se baseia na hipótese que Joy Boy naquela época deveria ter fundado em algum momento o antigo Grande Reino, um reino não de grandes poderes militares nem nada do tipo, mas um reino com todos os aliados que ele teria encontrado ao longo do seu caminho. Pessoas de todas as raças e de todas as partes do mundo unidas por um único propósito. Esse propósito que é a nossa segunda ramificação. O amanhecer. Todos nós sabemos como que o One Piece tem diversas referências para um amanhecer, o alvorecer, o sol no horizonte. Representativo de tantas coisas, o nascimento de uma nova era, a grande era dos piratas, o chapéu de palha que é passado entre gerações, Nika, o deus do sol, assim também como o arco de início de One Piece que se chama Romance Dawn, o alvorecer do romance, o nascer da aventura. Tudo isso estaria ligado com algumas simbologias que nós temos até os dias de hoje e um suposto plano de Joy Boy, o plano de fazer uma grande nação com todos os povos que existem no mundo. E este sol seria a simbologia de Joy Boy. A parte dessa teoria aqui nesse vídeo, inclusive nós temos muitas coisas, muitas outras teorias que falam sobre isso, da possibilidade de Joy Boy ser Nika. Uma coisa que é bem forte nessa teoria é o jeito que Nika nos é apresentado por Who's Who, dizendo que ele era alguém que trazia risadas e liberdade para todos. Isso se ligando com a reação de Roger quando descobriu a história de Joy Boy, uma simples risada. Ele riu. Agora, continuando na teoria, ele se basearia neste plano da grande nação pelo fato de existirem muitas tribos, grupos, enfim, com símbolos parecidos com um sol, estampado em seu brasão, como o da família Kozuki, o símbolo dos Piratas do Sol, das Piratas Kuja e, por último, um símbolo das pessoas da Ilha do Céu que ele se utiliza para se basear. Que esse último eu já acho um pouco viajado, já que é só um escudo, mas ele acha que é um sol, enfim, as pessoas criam teorias, nem sempre acertam tudo. Mas ainda assim a gente tem outros 3 importantes grupos com um símbolo de sol realmente em seus brasões. Este seria basicamente o plano de Joy Boy, trazer o alvorecer para o mundo, libertando todas as pessoas e seres de qualquer tipo de escravatura sobre o nome de um grande reino. Para fazer este plano funcionar, nós precisaríamos da nossa terceira ramificação, as armas ancestrais. Nós sabemos que Joy Boy fez alguma promessa à princesa sereia, relacionado com Noé, a grande arca que está perto da Ilha dos Homens Peixe.
Essa promessa estaria relacionada com o plano de juntar todo o mundo, já que ele precisaria trazer os tritões para a superfície, a fim de unir a todos. Não só isso, mas ele precisaria de Poseidon e Pluton para poder destruir as linhas que cortam o mundo, a Grand Line e a Red Line. Com Pluton, ele destruiria a Red Line e com Poseidon, ele iria desfazer o Calm Belt, criado pelos Reis dos Mares. Fazendo isso, ele iria unir todos os oceanos, formando o All Blue e unindo os Homens-Peixe com o restante do mundo. A nossa quarta ramificação está ligada com o desfecho do último item mencionado acima. A diferença de 800 anos para o século perdido. Como Joy Boy não foi capaz de unir todo mundo por conta de sua suposta derrota para os reinos que viriam formar o governo mundial, foi necessário que um tempo fosse aguardado, até que uma próxima princesa sereia nascesse com os poderes de Poseidon. Isto que só ocorre de centenas em centenas de anos, ou no caso, 800 anos. Esse seria o motivo de Roger ter chegado muito cedo, a princesa sereia ainda não havia nascido, e quem sabe, algum pré-requisito para Pluton ou até mesmo para Uranus ainda não havia sido concluído, impedindo o plano de acontecer. Muitas coisas podem ter acontecido para complementar este argumento. Nossa quinta ramificação seria o propósito herdado. Em One Piece já tivemos algumas amostras de como as pessoas acreditam que sonhos não morrem, e como alguém só é morto quando é esquecido. Por isso, nas mais simples palavras, Joy Boy deixou seu propósito herdado para as pessoas no One Piece. Assim, mesmo com o governo mundial tentando apagar os seus rastros para esquecerem dele, sua chama nunca apagaria. A sexta ramificação está ligada com um sonho. O sonho de Joy Boy, de festejar sobre o amanhecer de uma nova era com todas as pessoas do mundo, ou pelo menos uma pessoa de cada raça, tribo, enfim, uma grande festa após a missão ser concluída. E se vocês bem lembram, o que o bando de Chapéus de Palha sempre fazem após acabarem suas jornadas em um país? Isso mesmo. Agora, a nossa última ramificação antes da grande conclusão que nós temos. Essa sendo dividida nas 3 pistas que nós temos até então do One Piece. A primeira pista se baseia numa fala compartilhada tanto de Roger quanto Oden. A primeira sendo de Roger, sobre ele falar em ter deixado tudo o que ele conquistou no mundo em um lugar, One Piece e Laugh Tale. Assim como Oden, quando mencionou que ao chegar na última ilha, eles aprenderam sobre tudo que havia neste mundo. Isso faz a gente pensar um pouco que não só um tesouro físico, o One Piece deve estar em Laugh Tale, mas também algo diferente, informação. Informação sobre o século perdido, o plano de Joy Boy, as intenções do governo mundial, entre outras coisas que ainda precisam ser descobertas. A segunda pista, pela forma como One Piece, o título da obra, é escrito. Como em japonês podem haver palavras com uma dupla leitura, uma dada pela forma fonética e outra pela forma escrita, o título pode acabar tendo diferentes significados. One Piece, de padrão, é lido da forma fonética com as palavras em inglês, One Piece. Mas a leitura escrita em japonês é Hitotsunagi no Daihihou. É claro, a minha pronúncia não é das melhores. Mas Daihihou significa o grande tesouro escondido, e Hitotsunagi significa alguma coisa dividida em uma peça somente, algo inteiramente unificado. E o maior negócio aqui é que Hitotsunagi não está escrito em kanji, fazendo com que ele possa ter diferentes leituras, como o significado aquilo que conecta as pessoas ou um mar em paz. Estes diferentes significados casam muito bem com o plano de Joy Boy que vimos antes, explodir a Headline, formar somente um único mar em paz que conecta as pessoas com um grande reino. Agora, a última pista se dá pelo nome da própria ilha onde One Piece está, Laugh Tale, o conto da risada. Assim como a história que fez Roger rir. O negócio é, a gente provavelmente já tem acesso a esse conto da risada, e aqui nessa teoria se liga com algo que basicamente toda e qualquer teoria acaba tocando em algum momento, a música Binks no Sake. No final da música nós temos a seguinte frase: sem fim, sempre errante, nosso conto de viagem engraçada. Ou também, se não, nosso conto de viagem da risada. Isso é o que ligaria essa música à provável história de Joy Boy, como quando Robin mencionou que essa música era nostálgica para ela. Talvez algo relacionado com o estudo dos professores de Ohara. E também, é claro, a maneira como essa música deixa todos aqueles que a escutam alegres e risonhos. A história por meio dessa música seria contada da seguinte maneira: o adeus à sua cidade natal seria o adeus ao reino perdido. Os pássaros cantando pelos céus seriam o clã Kozuki escrevendo os poneglyphs e passando adiante. Os piratas indo entregar o Sake de Bink seria Joy Boy querendo botar em prática o seu plano, ou se não talvez o One Piece. E a tempestade que estava vindo seria o governo mundial vindo acabar com Joy Boy. E por último, a lua no céu representaria a preparação para o amanhecer da nova era. E isso a gente pode ligar muito bem com diversas coisas.
E agora, a parte final da teoria. Com tudo isso dito, o que seria o One Piece? Bem, eu tenho quase certeza que vai ter gente querendo me bater por conta da conclusão final dessa teoria, mas faz sentido. E o One Piece é a coisa que mais conectou pessoas até agora na obra. A coisa que todos riem quando compartilham juntos. O One Piece, o tesouro que todos nós queremos saber o que é, até os dias de hoje, é o sake deixado para trás por Joy Boy para conectar todas as pessoas. E sabe o que mais faz sentido nisso tudo? Roger, quando chegou a Long Tail e descobriu tudo, Roger riu. Ele simplesmente riu. Agora, o Luffy não gosta tanto assim disso aqui. Imagina ele descobrir o que é o One Piece, o que é isso tudo. Todo mundo é eufórico por finalmente ter achado o tesouro de Joy Boy, mas quando chega no Luffy ele tá lá tirando meleca do nariz e falando: "Ah, eu ia preferir se fosse carne." Ou alguma coisa do tipo. Não só isso, mas os diversos momentos que o sake esteve presente. Momentos importantes com simbologias importantes que podem muito bem representar tudo isso. O caminho que a gente tem feito até agora sempre compartilhou de algumas coisas. Piratas, sonhos e sake. O sake para conectar o mundo e as pessoas, fazendo com que elas se unam novamente assim como era originalmente o plano de Joy Boy. Com certeza pouca gente deveria esperar que isso tudo seria dito dessa maneira. Mas, sabe, de uma coisa eu acho que seria bem bacana que isso acontecesse. Afinal, a aventura de Chapéus de Palha não vai acabar quando eles se encontrarem em One Piece. Pelo contrário, a aventura só vai se expandir cada vez mais, e isso vai ser incrível. Pra quem quiser ver a teoria completa, o link do subreddit vai estar aqui na descrição. Lá também já está linkado os vídeos que esse cara fez a teoria dele, em inglês, mas quem souber eu recomendo dar uma passada lá. Olha que maneira melhor de voltar a fazer vídeos se não for como algo com isso. Eu gosto bastante, tenho que admitir. E se tu também gosta, gancho pra inscrição, ajuda o canal aqui embaixo, vai. Eu vou agradecer demais. E essa semana eu prometo ter mais um vídeo novo ainda. Eu espero que vocês não desistam de mim, por favor. É meio complicado manter uma frequência aqui no YouTube, mas parar de fazer vídeos é algo que eu duvido que eu realmente pare de fazer. Eu tô ficando por aqui e falou!